Perfeito. Acho que está rolando. Botar o pessoal para dentro. Maravilha. Que bom, todo mundo conectado. Show de bola. Todo mundo mutozinho, bonitinho. Maravilha. Então, vamos que vamos. Calma aí, Speaker View. Beleza. Acho que tá rolando. Maravilha. Vamos que vamos. Raga Dirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Mohara Ridam Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutra, Sthana, capítulo 5, falando de vários bichinhos. Capítulo 5, a gente está falando, então, sobre os substâncias líquidas, né? O nosso capítulo Dravya Vijnaniam. Então, Vijnana é o conhecimento de Dravya. Os Dravyas, as substâncias Drava, líquidas, né? A gente falou um pouquinho sobre as águas, né? A gente falou bastante sobre Toya Varga. E na nossa leitura da semana passada, a gente começou o Kshira Varga. Então, a gente começou a falar sobre os leites. E aí eu questionei aqui com vocês se o que é leite, se leite é Kshira, se a Parmalat é ayurvédica e assuntos afins, né? Eu não dei aqui a conclusão final do negócio, mas acho que vocês já sabem, né, para onde a gente está indo com isso tudo. E hoje a gente vai... eu não sei se vai ser uma loucura, mas eu vou tentar fazer todos os animais. Para eu conseguir fazer todos os animais, a gente vai ter que dar uma avançada muito possante, fazer tipo uns 5 slocas. Eu acho possível, não é porque eu sou completamente insano, mas é porque eles são slocas bastante fáceis, descritivos e diretos ao ponto, né? Deixa eu pegar aqui as minhas anotaçõezinhas. Se não fosse a transliteração, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente conseguiria fazer isso. Mas a transliteração, ela dá uma atrasadinha, né, no nosso samba. Então, a gente está na segunda metade do shloka número 23 e a gente deveria ir, se tudo desse certo, mas se não der tudo bem também não tem problema, a gente deveria ir até o shloka número 20 e... Payobishande, a gente deveria ir até o Payobishande, caraca, até o 28. Então a gente deveria fazer exatamente o que eu falei, uns 5 shlokas. Vamos ver o que acontece. Eu não sei se vai dar isso, mas se não der, a gente termina na nossa semana que vem. Shlokas na mão, todo mundo, tipo, sânscrito afiado, vamos que vamos? Então deixa eu dividir o meu screen aqui com vocês. Maravilha. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Espero que eu não esteja fazendo besteira. Eu acho que dá, né? Dá para ver? Me faça um joinha. Dá. Então, maravilha. Então, vamos que vamos. Então, vamos um de cada vez. Aí eu vou ler, transliterar e traduzir. Mas esses slokas são muito fáceis. Eles são muito diretos ao ponto. Eles são animal, característica do leite. Animal, característica do leite. Animal, característica do leite. Então, assim... é óbvio que eles dão margem a gente ter 35 mil horas de discussão aqui, porque é Samhita, né? Mas, de todos os modos, eu acho que ele não tem tanto mistério assim. Vão ter muitos nomes de doenças que talvez vocês não conheçam. Você pode levantar a mão e falar, Matheus, e a fisiopatologia de Ractapita? A gente não chegou lá ainda. Então, eles vão falar de Ractapita. Você não vai entender o que é 100% Ractapita, até a gente chegar lá no Nidana-stana, no Chikitsa-stana, para falar de Ractapita do início até o final. Mas aqui já dá para dar umas ideias, né? Como eu falei para vocês na aula passada, na leitura da semana passada, no momento que você está do lado do Vaidya, né? E você pega um paciente que é de Ractapita, aí você entende, né? Eu posso usar esse leite aqui, o leite XYZ, por exemplo, porque o leite XYZ é recomendado para Ractapita.
Se você tem um caso de vata gravado, kapha gravado, pitta gravado, você sabe que tem esse leite aqui que agrava um, que apazigua o outro. O que é interessante é que agora no capítulo 5, agora falando de leites, vai ficar cada vez mais claro para vocês, que são nerds ayurvédicas, que tem a regra geral e tem as exceções, quer dizer, tem a realidade. Então a gente passou a aula passada inteira, a leitura passada inteira, falando dos princípios gerais dos leites. E aí viu que na prática o leite de vaca tem características específicas. Se você revisou a aula como deveria ter revisado na sexta-feira e na segunda, você está fresca com o que houve na quarta-feira passada. Se não, vai se enrolar, porque é leite pra caramba. E aqui vai vir um leite que vai dizer que esse leite aqui ele é salgado. Aí você fala, calma aí, Matheus. Pô, no Shloka lá, o Vagbata disse que os leites, todos os leites são doces. Aí ele falou, então, regra geral, caso específico. Isso é muito clássico dos Samhitas. A galera que estuda Ayurveda de maneira muito regrinha, tabelinha, sempre se perde na real, na prática clínica e na leitura. Porque os Samhitas são sempre assim. Uma ideia de regra geral aqui para você e a verdade que acontece na prática do cabrito, da vaca, do camelo, da mulher, do boi, do não sei o que lá, entendeu? Então a gente vai ver isso hoje. Então semana passada a gente viu o leite de vaca, com todas as suas características aí bonitinhas, e hoje a gente continua então com outros bichinhos mais fofinhos, mais peludinhos e mais bonitinhos. E o Shloka, segunda metade do Shloka número 23, ele diz o seguinte, ele fala, Hitamatyagnyani drebhyo gariyo mahisham, tá escrito errado, mahisham himam, isso aqui é hisham. Eu sempre esqueço a droga dos bindis na hora que eu tô transliterando, na hora que eu tô passando a limpo esse negócio. Hitamatyagni nidrebhyo gariyaha mahisham himam. Então a gente estava falando aqui de mahisham. Mahisha é o búfalo, né? É a búfala, no caso. Vamos transliterar esse negócio então primeiro e depois vamos pro significado. Hitamatya Hitamatyaganya nidrebhyo Gariyo, que é Gariyaha, Mahisham, que é o nosso protagonista aqui, Mahisha, que é a búfala, Himam. Vocês que estudam Ayurveda já comigo há 3 anos e que já estão sagazes de leitura do Samhita, a maioria das palavras aqui vocês conhecem. De repente você não conhecia Mahisham, a gente nunca usou a palavra Mahisha ainda. Mas ele está dizendo, né? Mahisham, o quê? Payaha, né? Mahisham, o leite do Mahisha, o leite da búfala, ele tem uma série de características interessantes aqui que a gente pode apreciar. A primeira, ele é Atyagni. Então, Atyagni, quando a pessoa ela está sofrendo de Atyagni, e aí, ó, para quem usa o Teshri Kumar aí na mão de vocês, vai ver que já tá esquisito. Tá esquisito. O Teshri Kumar, genial do jeito que ele sempre é, fofinho, ele bota Atyagni e aí entre parênteses bulimia. Olha que legal. Atyagni, ati, muito agni, um fogo digestivo muito forte, um metabolismo muito forte, entre parênteses bulimia. Não tem a menor ideia de onde ele tirou a palavra bulimia desse negócio aí. Quando a pessoa toma, né, esse leite, o leite da búfala, o leite da búfala ele é recomendado em 2 casos. Ele é hitam, ó, hitam. Eu escrevi certo? Escrevi hitam. Ele é hitam. Então, o que eu vou falar agora é hitam, é saudável. A palavra hita significa saudável. Então, esse negócio aí, ele é hitam pratyagni anidra atyagni hitamatyagni, transliterei errado, hitamatyagni. Então, atyagni e anidra. Atyagni significa que o fogo digestivo está muito forte. Vamos ver o que o Shri Kantamurti fala disso. Atyagni é quando o fogo digestivo está muito forte. Ó, tá vendo? O
o Shri Kantamurti, ele traduz certo. O T. Shri Kumar, ele viaja na batatinha. Então, a Tiagni é um fogo digestivo muito forte e a Nidra não tem Nidra, sono. Então, tem dois casos aqui que o leite de búfala, ele é hitam, ele é saudável. No caso de você ter um fogo digestivo muito forte, a pessoa que tá... Qual é o nome disso, pessoas? Que vocês que estudam Ayurveda, libera um microfone aí, Ricardo Barreto, e me diz o nome desse troço. A Tiagni também é chamado Dikshnagni. de Tikshnagni, perfeito. A Tiagni ou Tikshnagni, um Agni que ele é muito poderoso, ele pode ser tratado, né? Ele pode ser cuidado com Mahishampaya, com leite de búfala. De repente isso não é fácil no Brasil. O que mais pode ser tratado com leite de búfala? Anidra, uma falta de sono, insônia, dificuldade para dormir e tal e tal. Por que, que a gente usa esse leite da búfala? E aqui, se você não lesse o resto do Shloka, só pela essa metadezinha, você já podia fazer uma série de ter uma série de ideias aqui, né? Por que que, como é que se cura a Tiagni? Então, se você tem um Agni muito forte, o que que você tem que fazer? O que que você pode usar? Eu estou tentando ver como é que eu consigo usar o Zoom para servir a todos os meus propósitos pedagógicos. Será que eu consigo? Eu não consigo. Eu tenho que parar de dividir tela, depois voltar a dividir tela. E não dá. Eu tenho que ficar com vocês aqui, então eu não consigo ver todo mundo. Ainda tem essa parada. Tá. Então, quando você tem um Atiagni, por que que característica que um alimento ele deveria ter para você é, eu vou ter que fazer assim. Eu queria ver vocês todos nesses momentos de questionamento, mas eu não consigo, né? Eu não consigo ver as perguntas, eu não consigo ver nada. O Zoom está me boicotando. É isso que está acontecendo agora. O sharing screen, participants. Se eu clicar nos participants, o que que acontece? Eu vejo um monte de nomes, mas eu não vejo exatamente. Tá. Então, vocês estão aqui, né? Quem está aqui é porque quer brincar. Então, vamos lá. Eu consigo ver pelo menos a lista de participantes. Então, se o leite ele é bom no caso de um fogo digestivo muito forte, me diz aí, por exemplo, deixa eu pegar quem mais? Marcos Fábio. Marcos Fábio, vou mandar você tirar o mudo. Me fala aí, Marcos Fábio, por que esse leite ele é bom para quando a pessoa tem o acne fraco? Chama na xixa mesmo. É porque ele é pesado, né? Guru. Maravilha, porque ele é pesado. Então, qual característica que você espera dele? Você espera que ele seja guru? Obrigado, Marcos. A gente vai fazer isso, então. Eu vou brincar com de libera áudio, desliberar áudio. Acho que está super funcionando, né? Fica mais legal. Então, se ele é mais pesado, ele vai dar uma apaziguada no acne da pessoa, sem dúvida nenhuma. E se ele é mais pesado, a pessoa que está lá com dificuldade para dormir, provavelmente com o vata um pouquinho mais agravado, esse leite de búfala, ele dá um sossega-leão na pessoa, né? Então isso fica muito claro. Antes da gente ler o resto, você já consegue tirar várias conclusões. Mas ele continua, ele fala Garia. Então ele é Garias. A palavra gario, deixa eu pegar aqui o meu sânscrito, ela vem o gario, ele é um sandhi de Garia, e a palavra Garia, ela é uma declinação da palavra original que é Gariasa. Gariasa, a palavra Gariasa, vem da raiz guru. Vem da raiz guru. Guru significa pesado. Garias, ela é diferente de guru, por quê? Porque ela significa muito pesado. Extremamente pesado. Então esse leite, ele não é só pesado, ele é extremamente pesado. Porque ele é extremamente pesado, você tem que tomar extremamente cuidado quando você for usar ele. É óbvio que se você está com um Tikshnagni muito insano, ele vai dar uma apaziguada no teu Tikshnagni. Se você está com muita dificuldade para dormir, ele vai te dar um sossega-leão. Agora, você está com um Agni um pouquinho zoado, o teu Agni não está muito bom. Bebe um leite de búfala para você ver o que vai acontecer. Não vai dar bom. Na hora, o que acontece? Ama.
Então, Mahisham, que é a búfala, né? Rimam. Além dele ser extremamente pesado, ele ainda é rima. A palavra rima, vocês já viram isso bastante também, é um sinônimo da palavra shita. E rima, então, significa frio. Esse leite ele é extremamente pesado e ele é frio. Olha o perigo, né? Olha o perigo. O paciente está com ama doxa, por exemplo, está com acne ruim, já está com um monte de problema e você dá um leite de búfala para ele. Esse paciente talvez não consiga digerir o leite de búfala. Se ele está com o capa agravado, isso aqui é uma tragédia para paciente capa agravado. Se ele está com o vata agravado, talvez, se a leveza do capa está mais agravado, né? E o lagutva de vata está agravado, esse leite pode ser utilizado. Agora, toma cuidado porque ele é rimam, ele é frio, então ele pode também agravar o vata. Ah, Matheus, então ele é maravilhoso para pita dosha, porque ele é rimam e o pita ele é ushna, e ele é guru e o pita é lagu. Então ele é o leite ideal para pita dosha. Depende do caso. Se você tem um paciente de pita dosha agravado com uma digestão maravilhosa, sim, o leite do búfala, ele é um excelente leite, porque ele é pesadão, né? Ele vai dar uma segurada total, ele vai dar uma esfriada legal. Agora, você tem que tomar muito cuidado antes de prescrever esse troço. Por quê? Porque na prática, a maioria dos pacientes tem problema de digestão. Maioria, tá? A maioria sem ser muito exagerado. Beleza? Então esse é o leite da búfala. E aí ele continua, né? No próximo shloka, eu não estou conseguindo ver o número, tá? No shloka número 24, ele diz o seguinte: Alpam bopana vyayama katutikta shanair laghu ajam shosha jwara shwasa raktapita tisarajit. Então, vamos lá, vamos transliterar esse negócio. Como é que eu pego? É isso. Alpambu, pana, vyayama, katu, tikta, shanair lakhu. Ajam shosha jwara shwasa. Ajam shosha jwara shwasa rakta pitta tisarajit. E esse é o nosso número 24. Então, ele continua, né? Então, ele fala, alpambupana. Alpambupana significa que come pouca, bebe pouca água, né? Alpa, a palavra alpa significa pouco. Alpa ambu significa pouca água. Pana, vocês já lembram disso? A gente viu, né? Pra caramba, pana na primeira parte do capítulo 5. Então, bebe pouca água. É isso que está escrito. Bebe pouca água. Vyayama, o que significa Vyayama? Vyayama significa a atividade física, né? Exercício físico. Bebe pouca água, faz atividade física. Vyayama. Katu tikta ashana. Então, katu, vocês sabem qual é o sabor picante. Tikta é o sabor amargo. Ashana significa come. Então, comer. E anhi, isso aí é um Trutya Vibhakti Bahuvachana. Esse cara aqui, esse anhi, nair, esse nair aqui é uma formação nominal que a gente chama de Trutya Vibhakti Bahuvachana. Aihi, ele está usando isso tudo como instrumental. Eu sei que vocês ainda não sabem nada disso, mas a gente vai falar um pouquinho mais de gramática mais para frente. Eu estou dando uma pausa na gramática, né? Então, eu não sei que bicho é ainda, mas esse bicho, ele bebe pouca água e ele faz muita atividade física e ele costuma comer, ashana, ele costuma comer coisas que são picantes e coisas que são amargas, tá?
Por causa disso aqui, porque ele come coisas picantes e amargas, porque ele bebe pouca água e porque ele faz muita atividade física, Lagu é leve. O que é esse bicho aí? Ajam. A Ajam é a cabra, tá? A cabra. Então, a cabra, porque a cabra ela bebe pouca água, porque a cabra faz muita atividade física, ela caminha muito, sobe montanha, desce montanha, e porque ela provavelmente come folhagens, né, que são mais picantes e mais amargas, a tendência do leite da cabra, né, Ajampayaha, é ser lagu, é ser levinha para digestão. Olha que interessante, aqui vocês começam a entender no capítulo 5 como o Ayurveda ele presta atenção no ecossistema inteiro. O leite do bicho tem suas características afetadas pela vida do bicho. Fica claro isso para vocês? Se o bicho se movimenta muito, faz muita atividade física, o leite é mais leve. Por quê? Porque o bicho é mais leve. A pessoa faz muito Vyayama, Vyayama agrava que dosha? Vata dosha. Vata dosha é lagu. Então, se você faz muito Vyayama, você tende a ser uma pessoa mais leve. Não no sentido de que você vai numa festa de família e todo mundo acha você legal, né? Mas você é mais leve fisicamente mesmo. A estrutura do seu corpo é mais leve. Como esse bicho aqui ele bebe pouca água, e a água vai ser snigda, não sei o que lá, ele é mais leve. Como ele tende a comer katutikta, folhas, ou sei lá, legumes, ou sei lá o que ele come, acho que eles ficam comendo coisas das árvores, né? E essas folhinhas, elas tendem a ser mais picantes e adstringentes. Olha que interessante, a vida, a dieta e os hábitos de consumo da cabra e de todos os outros bichos afetam as características do leite. Eu falo isso direto para vocês no 0800 da vida, e as pessoas às vezes acham que eu sou doido, né? Mas tá aqui, tá nos Samhitas, capítulo 5. Não tem nada de doido nisso. E aí esse leite, o leite da cabra, ele é benéfico, né, para uma série de doenças. Primeira doença que ele é benéfico, Xoxa. Xoxa é uma doença que a gente já viu também, já falamos disso antes, a gente vai repetir várias vezes. Xoxa é quando a pessoa ela tá. Eu acho legal porque em português a gente fala que a pessoa tá meio xoxa mesmo, não fala? Então, aí fica para vocês aí a memória, né? Como é que fala? O truque de você lembrar, né? Porque xoxa não significa que a pessoa tá meio sem graça, né? Mas ela tá emaciada, ela tá sem energia, o corpo dela tá muito fraquinho, né? Xoxa. Jwara. Jwara é uma doença de aumento da temperatura corporal com uma sensação de mal-estar, muitas vezes traduzida como febre, né? Traduzida como febre. Eu não gosto de traduzir ela como febre, porque ela é mais complexa. A fisiopatologia moderna da febre e a fisiopatologia ayurvédica do Jwara seguem princípios um pouco diferentes, tá? Então eu não acho legal ficar traduzindo as doenças. Tem algumas coisas dentro do Ayurveda que eu não acho que fica bom quando traduz. Eu acho que dá uma cagada quando traduz. Então eu prefiro não traduzir e as doenças são exemplos disso. Mas eu correlaciono porque vocês vão ler algum Samhita traduzido, como essa tragédia aqui do Teshirika Kumar, e ele vai traduzir. Às vezes traduz até errado. E aí vai botar lá, febre. Aí você pensa, tudo bem, é febre. Todo mundo que tem febre toma leite de cabra. E não é. Tem Amajuara, Jirnajuara, Paquajuara, tem um monte de tipos de Juara diferente. Entendeu? Então não vale a pena falar febre. Tirou a temperatura tá alta, é Juara? Não, não necessariamente. A gente vai chegar lá. A gente vai falar de Juara bastante no Nidanasthana e no Chikitsastana. Daqui a uns 5 anos, mais ou menos, mas a gente chega lá. Se você achar que 5 anos é muito, você não está pronta para estudar Ayurveda. Shwasa. Shwasa são doenças respiratórias, já falamos bastante também, né? Shwas significa respirar, né? E aí a palavra Shwasa são doenças respiratórias. Rakta Pitta, já falei também em alguns vídeos passados. Rakta é um dos datos do corpo, Pitta é um dos doshas. Quando o dosha Pitta ele influencia Rakta a ponto de você ter hemorragias, então são vários tipos diferentes de hemorragias que a gente chama de Rakta Pitta, e Atisara. Atisara, ati, muito, sara, líquido. Então, atisara é a diarreia, né? Muito comumente traduzido como diarreia. E esse leite, ele faz jit. O sufixo jit, ele significa conquistar. Quando você ataca um inimigo e você ganha, como fala isso? Vencer mesmo. É vencer, conquistar. Então, ele está dizendo que o leite de Ajam, o leite da cabra, conquista essas doenças todas aqui, esses problemas todos aqui.
Então já temos aí o leite da búfala, já temos aí o leite da cabra. Eu acho que vai dar pra gente fazer tudo que eu queria hoje, porque eu tô indo velocidade 3, né? Vamos em frente. É um monte de bicho e um monte de leite. No final, se ficar alguma dúvida, vocês seguram e eu abro para perguntas sem problema nenhum, tá? E aí, o shloka número 25, ele continua. Ishadrukshoshna lavanam maustrakam dipanam laghu shastam. Isso aqui não é shasta, não. Isso aqui é shastam. Shasta. Eita, pontuei errado. Matheus, posso tirar uma dúvida? Pode, manda brasa. Eu até coloquei nos comentários que o cocô da cabra, ele é de bolinha e bem sequinho, assim como o cocô afetado por vata, né? Então, eu posso também inferir que o leite da cabra é péssimo para vata. Para quem tá... Pode, você pode. Ianesa ou lanesa? Ianesa, né? É um I, isso. Ianesa. Ianesa pode sim, e até o fato dele ser, aqui em cima, deixa eu voltar lá. O fato dele ser laghu, o fato dele ser leve, você já sabe que ele não vai ser tão legal para vata dosha. Porque a cabra, ela é toda já meio que agravadinha de vata, digamos assim, entendeu? Tudo que ela faz leva ela para uma situação que produz um leite muito... que vai ser, né? Ele vai ser um leite mais picante, ele vai ser um leite mais leve. Então é um leite que ele tem um potencial sim de agravar vata dosha. Você tem toda a razão. Ok. Maravilha? Maravilha. Obrigado. Vamos que vamos. Shastam vata kapanaha krami shopodararshasam. Então vamos transliterar essa parada aqui. Tarará. Então, Isha, Drukasho. Essa aqui tá boa para vocês que querem aprender a pronunciar as coisas direito. I é o I longo, Sh é o Sa, né? O Sh, que é cerebral. O U é longo. Sh é K, Sh cerebral. Sh de novo, Sh cerebral. E Hana, que também é o Nan cerebral. Então a pronúncia desse trem aqui, dessa tragédia aqui é Ishadrukshana. E boa sorte. Ishadrukshana Lavana Maushtarakam. Acho que eu papei mosca aqui. Ishadrakshnoshana Lavanam Austrakam Dipanam Laghu Shastam Vatakapana Krami Shopo Darar Shasam 20 e... Eita, não era nada disso, fiz besteira. 25. É isso aí. Então, ele já começa, né? Ishat. Então, essa palavra aqui, na verdade, ela é o Ishat. Ishat. Não tem. Uda. Ishat. Ruksha. Ishat. Rukshna. Eita. Ushna. Então é isso aqui, ó. Ishat, Rukshna, Ruksha, Ushna. É isso que ele está dizendo, tá? Vou voltar. Navana, eita, Shat. Eu sempre faço besteira quando eu quero brincar com vocês. Drukshoshna, é isso. Então, a palavra Ishat, na verdade é Ishat. E aí ele, por causa do sandhi, ele vira o T, vira D, né? O T de tatu vira D de dado. Mas ele é Ishat. A palavra Ishat significa um pouquinho, tá? Um pouquinho. Então, um pouquinho o quê? Um pouquinho Ruksha. Ruksha significa seco. Um pouquinho Ushna, um pouquinho quente.
um pouquinho seco, um pouquinho quente, lavanam. Lavanam, na verdade, lavanam. A palavra lavanam significa salgado, né? Ele é um pouquinho um pouquinho seco, um pouquinho quente e salgado, e um pouquinho salgado, tá? O que que é um pouquinho quente, um pouquinho seco, um pouquinho salgado? Austracam. Austraca é o camelo, na verdade é a camela, né? Austracampaiaha é o leite da camela, né? Então o leite da camela é um pouquinho seco, ressecante, ele é um pouquinho quente e ele tende a ser salgado. Por causa disso, ele é dipanam, ele aumenta a sua capacidade digestiva. Ele é Agni Dipanam. Quando vocês virem a palavra Dipana, você está falando de Agni Dipana. Ele aumenta a sua capacidade digestiva. E por causa disso aqui tudo, ó, de novo, Ruksha, Ushna, nanana, ele é o quê? Ele é lagu, ele é leve também. Então é mais um tipo de leite que é leve aqui para o consumo. Olha que interessante, a maioria dos leites que vocês consomem, que é leite de vaca e tal, eles são mais pesados para o consumo. Mas esses aqui, eles são leites mais leves. Por quê? Esses bichos são tipo bichos de deserto, bichos de montanha. Eles são bichos que são mais secos, eles estão em ambientes mais secos mesmo. E aí isso passa para o leite, percebe? Isso é fundamental que vocês entendam. É porque assim, você pode pensar, Matheus, nada a ver. É inútil esse sloka. Eu nunca vou beber leite de camela na minha vida, né? Nunca vou beber leite de camela na minha vida. Eu não sou, sei lá, eu não moro, né, na Arábia Saudita, sei lá, eu não bebo leite de camela. Tudo bem. Como é que isso aqui é relevante para você que mora no Rio de Janeiro? É você entender que ele está te dando exemplos de como o ecossistema interage com o corpo do animal para fazer com que tudo que saia do corpo do animal carregue as características desse animal. Assim como o leite, a gente vai ver no Mutra Varga, a gente vai ter uma sessão inteira para urinas, que também são líquidas mais para frente, e as urinas dos animais seguem as características dos animais. A carne dos animais seguem as características dos animais. As fezes dos animais seguem as características dos animais. Então, é muito importante vocês entenderem como os animais, eles sofrem a influência do meio ambiente, e você é um animal, e a gente vai chegar lá também. A gente tem Manusham, Payaha, que é o leite humano, daqui a pouco ele está chegando, é o próximo shloka, inclusive. Você sofre a influência do teu ambiente. Se isso não está claro até agora no capítulo 5, tem que ficar. Era para ter ficado lá no capítulo 3, né? Mas às vezes a gente precisa, né? Será que influencia mesmo? Influencia, tá? E aí, Shastam. Shastam significa que é o melhor, ele é aprovado, ele é recomendado, inclusive. Então, ele é recomendado. Esse leite aí é recomendado para quê? Ele é recomendado para alguns casos aqui. Primeiro, ele é recomendado para Vata, Kapha, Anaha. Então, em casos de Vata agravado, ele pode ser recomendado. Em casos de Kapha agravado, ele pode ser recomendado. Aí aqui, a gente entra numa discussão que é uma discussão comum, que é o seguinte. Calma aí, Matheus. Ele quis dizer que é no caso de Vata agravado e no caso de Kapha agravado, dois casos separados, ou ele está dizendo que é bom no caso de Vata e Kapha agravado ao mesmo tempo. E é difícil chegar a essa conclusão. Esse é o tipo de discussão que a gente teria numa roda de Vaidyas, por exemplo. A gente ficaria discutindo isso um monte. Porque assim, algumas pessoas, eu entre essas pessoas, eu argumentaria que esse leite é mais específico no caso de Vata Kapha agravados ao mesmo tempo no paciente. Eu usaria o leite de camela só quando fosse Vata Kapha. E se fosse só Vata, provavelmente eu não usaria o leite de camela. Por quê? Porque ele é lagu. O fato dele ser lagu e dele ter essas propriedades mais secas e tal, eu ficaria um pouco com o pé um pouco atrás. Não precisaria ficar com o pé tanto atrás, porque ele é Ushna, ele é quente. Então a quentura, né, desse leite aí poderia ser boa para Vata Dosha, né? Se você olhar lá, por exemplo, os sabores, né? Vamos pegar uma outra pessoa, Cris Dantas, desmuta aí que eu vou te botar na berlinda aqui agora. Se você, por exemplo, ele está dizendo que o leite da camela, ele é lavanã, se o leite da camela ele é lavanã, o que ele faz com o Vata Dosha, Cris Dantas? Ele agrava a Vata Dosha. Não, volta lá no capítulo 1.
Tatra diamarutam gnanti trayastikta dayarkapam kashaya tikta madurapitam manietu kurvate. Tatra diamarutam gnanti. Os 3 primeiros sabores, eles acabam com marutam, com vata dosha. Quais são os 3 primeiros sabores da lista? Eu falei que eu ia te botar na berlinda? Pois é. Eu não achei que fosse tão cedo. Mas eu tava... Quando você me chamou, parece até que você leu meu pensamento. Eu estava justamente pensando sobre isso. Eu estava na minha cabeça discordando que isso ia ser bom para Vata. Não. Porque ele tem muito mais características que agravam Vata do que agravam Kapha, por exemplo. É discutível, mas a gente pode discutir isso. Mas fica comigo aqui. Quais são os 6 sabores, Cris? Eu vou botar vocês muito agora na berlinda. Mas tem que ser em sânscrito ou pode ser em português? Pode ser em português, mas tem que ser na ordem. Ai, caramba. Doce... Em sânscrito era melhor, hein? Eu prometo que em breve eu vou estar... Pra próxima aula, vai, fala. Não, próxima aula não prometo não, mas em breve. Doce, amargo, picante... Não. Salgado... Não, doce... memoriza na ordem. E o shloka é o seguinte... Swadu amla lavana tikta ushana kashaya. Swadu amla lavana tikta ushana kashaya. É só isso que é o mantra de vocês para a semana que vem. Swadu amla lavana tikta ushana kashaya. Essa é a ordem. Então, o Samhita, lá no capítulo 1, ele fala Tatra diamarutam gnanti. Os 3 primeiros eliminam marutam, eliminam vata dosha. Quais são os 3 primeiros? Swadu amla lavana. Lavanã é o salgado, é o terceiro. Então, o que Lavanã faz com vata dosha? Ele faz marutam gnanti, ele alivia vata dosha. Fechou? Cris, dever de casa. Então, esse leite aqui, né, o leite da camela, ele tem alguns elementos que realmente apaziguam vata dosha. Então, você poderia argumentar numa roda que você daria ele para um paciente de vata agravado. Só que você tem que tomar cuidado. Porque, por mais que ele seja ushna, quente, e lavana é salgado, e isso é ok para o vata dosha, ele é laghu. Se você tiver com o guna, laghu, de vata agravado, laghutva, de vata agravado, esse leite aqui já não é bom. Então você tem que tomar muito cuidado na hora que você pegou o paciente e ele está com vata agravado, ele está com o que de vata agravado? Quais são os gunas do vata que estão agravados? Isso que é fundamental. E aí vocês precisam entender, por exemplo, Luísa Magalhães. Vambora, Lu. Lu Magalhães mesmo, você tá aqui sempre. Lu, pode desmutar o microfone que eu vou te botar na berlinda agora. Quem quer participar do Zoom, cara, agora é isso, só vai ser isso. Lu, me fala as características do vata dosha, os gunas de vata. Em sânscrito é melhor. Makola, Ruksha, Lagushita, Cara, Sukshma e Chala. Maravilhoso, obrigado. É exatamente isso. Makola, gente. Não tem problema nenhum, a gente está estudando junto e na Ayurveda Academy, por exemplo, a gente está com os samhitas na frente. Quando o professor ele fala, por exemplo, agora, qual é não sei o que lá, às vezes o aluno fala assim, calma aí. Aí ele abre lá no capítulo 1, agora, qual é o jeito mais clássico, né? Seria você falar Tatra, aí você começa Tatra Rukshola Gushita Kara Sukshma Shaloni Laha. Esses são os gunas de vata dosha. Então, quando você pega, obrigado, Lu, quando você pega esses gunas de vata dosha, Tatra Rukshola Gushita Kara Sukshma Chalaha Anilaha, você tem que olhar quais são, no caso do paciente, quais são os gunas que estão agravados ali. Se for lagu que está agravado, o leite de camela pode ser um problema, tá? Se for shitattva, se for o frio de vata que está agravado, esse leite aqui pode ser bom, porque ele é ushna, ele é quente, tá? Se for ruksha de vata que está agravado, esse leite aí, ele é ruksha. Então, como ele é um pouquinho, ele não é muito ruksha, mas ele é um pouquinho ruksha. Já que ele é um pouquinho ruksha, se você está com rukshatva de vata muito agravado, ele pode agravar o vata mais ainda. Então, eu tomaria cuidado. O grande poder para mim do leite de camela, que vocês provavelmente nunca vão usar na vida de vocês, é porque ele tem essas características tão encaixadinhas que no caso de vata e kapha ao mesmo tempo, presta atenção, vata kapha ao mesmo tempo é muito chato de tratar. Vocês entendem como vata kapha
ao mesmo tempo agravado num paciente, é muito chato de tratar, porque eles são quase absolutamente contrários. A parte do guna, da frieza entre eles são absolutamente contrários. Então o vata, ele é seco, o kapha, ele é oleoso. O vata é movimento, o kapha é estira, é fixo, é rígido, é pesado. O vata é leve, né? O kapha é pesado. Então eles são muito antitéticos. Num paciente de vata agravado com kapha agravado, é muito fácil você fazer besteira. Porque você trata o vata, agrava o kapha. Aí você trata o kapha, agrava o vata. Então, por causa dessa dicotomia muito esquisita, esse paradoxo louco entre os gunas, desses dois doshas, o leite da camela, ele entra ali meio que batendo em geral. Ele dá porrada em todo mundo. Então, ele pode ser recomendado. Agora, no caso bizarro do paciente estar com todos os gunas do vata e do kapha agravados, que são coincidentes com o do leite da camela, aí babou geral. Entende como isso é possível? Porque eu acho que no capítulo 5 ainda não deu para vocês clicarem como isso é possível. Ele pode estar com o lagutva de kapha gravado, de vata gravado. Mas, então ele não está com o guru do kapha gravado, ele está com o lagu do vata gravado. E esse leite agrava mais ainda o problema que ele já tinha. Ele está com o Ushnatva agravado. Aí tudo bem, não tem problema, né? Porque você tem o Vata agravado, o Kapha agravado, os dois são Shita, ele vai vir com um pouquinho de calor, ele vai apaziguar os dois ao mesmo tempo. Mas o que o Lavana faz com Kapha Dosha, por exemplo? Lavana, como é que é o shloka? Tatradiamarutam gnanti trayastiktadayarkapam. Então, o kapha, ele é apaziguado pelos sabores contrários do vata. Se o lavana, o salgado, ele apazigua a vata dosha, o que o lavana faz com kapha dosha? Ele agrava a kapha dosha. Então, assim, tem uma combinação aí que pode ser que seja maravilhosa para vata kapha, mas pode ser que degringole tudo, na real. Então, de novo, é muito complexo. Você tem que tomar muito cuidado. Eu aproveitei para fazer, porque eu adoro o nível de complexidade que essa parada pode ir. Eu espero que metade de vocês estejam um pouco confusas e a outra metade esteja com a mente explodindo de leve, quando a gente lê os Samhitas assim no original, entendeu? O poder de você conseguir ler esse troço, você vê o nível de complexidade que o Ashtanga Hridayam, que é o livro mais simples do Ayurveda, consegue chegar no capítulo 5. Quando a gente chegar lá na frente no Chikitsasthana, se preparem. Vata, Kapha, Anaha. Então, aí agora ele fala de algumas doençazinhas específicas, né? Então, Anaha, Krimiroga, Shopa, Udara e Arsha. Arsha-san. Então, algumas doencinhas aqui para vocês. Eu, às vezes, anoto o nome até em português, porque eu sempre esqueço os nomes dessas coisas. Os animais mesmo, eu tava aqui... Gente, como é que fala esse animal mesmo? É ovelha, é camelo, eu acho que é tudo a mesma coisa, né? Mas aí eu anotei aqui para não errar. Então, vamos lá. Anaha é um tipo de doença clássica quando você tem uma distensão abdominal. O Udara, ele é parecido. O Udara normalmente é correlacionado com ascite, né? Então, tem vários tipos de distensões abdominais diferentes, tá? Distensões abdominais por excesso de vata dosha, distensões abdominais porque o Agni está muito fraco, distensões abdominais por excesso de líquido na cavidade abdominal, distensões abdominais por excesso de ar na cavidade abdominal. Então, tem uma série, a gente vai chegar mais para frente nessas diferençazinhas, mas você tem o Anaha. Normalmente, Anaha é uma doença de distensão abdominal causada por um Agni muito fraquinho, tá? O Agni tá ruim. Então, por que no caso de Anaha, que é uma distensão abdominal gerada por Agni ruim, o leite da camela é recomendado? Porque o leite da camela é Dipanam. Ele aumenta o teu Agni, a tua capacidade digestiva. Krumiroga, Krumi são todos os diferentes vermes, né, normalmente. Então a gente usa, né, esse leite, por ele ser lavana, ushna, essas características, né, ruksha, elas são ótimas para fazer krumigna, para eles matarem os vermes. Então é um vermífugo natural, digamos assim. Shopa, então Shopa e Udara, né? Shopa são vários tipos de edemas diferentes. A palavra Shopa significa literalmente inchaço. Então, quando a pessoa está mais inchadona e tal, a maioria dos edemas que a gente vê, né, edema na perna e tal, isso tem a ver, a dificuldade do retorno venoso adequado, né, tem muito a ver na leitura ayurvédica com problema de digestão, tá? Com problema de digestão. Então, a gente manda lá, né, o Dipa, não, melhora a digestão, maravilha, melhora o problema.
Udara, como eu já falei para vocês, é muitas vezes chamado de ascite, né? É quando você também tem, né, aquela expansão da cavidade abdominal e tal e tal. E arsha. A palavra arsha significam as hemorroidas, né? São tipos diferentes de hemorroidas. As hemorroidas também estão absolutamente conectadas com problemas de digestão. Então, hemorroidas e digestão tem tudo a ver. Beleza? Vamos em frente. Hoje está maratona, né? Maratona dos leites. Maratona dos leites. Então, vamos para o ser humano. E o shloka, ele é quebrado, né, pela metade, mas não tem problema. E ele diz o seguinte: Manusham vata pita sruga bhighata kshirogajit tarpanaschota nairnasyaihi. Então, ele está falando agora de Manusham. Chegamos na gente. A palavra Manusha significa o ser humano, né? O ser humano. O Manushi, se ele tivesse usado Manushi, deixa eu pegar meu sânscrito aqui. Não é isso, pegou errado, burrão. Manushi, se botar um i longo aí, o Manushi significa mulher, né? Manushi significa mulher, Manusha significa o ser humano, Manusham, no caso aqui. É a declinação correta, que faz paralelismo com todos os outros animais que a gente listou até agora. Então, Manusham vata pita sruk. Seria patasruk. Tinha que ter o sruk aí. Eu vou ter que quebrar esse shloka no meio. Sruk. Eu vou quebrar ele e vou mostrar para vocês como é que é. Porque, na verdade, é sruka, tá? É sruka aqui, sruka. Aí fica abhigata, kshiroga jit, abhigata kshiroga jit. E aqui é tarpana Shotanair Nasyaihi. Tá, vamos ficar quebrado na metade mesmo. Então ele fala Manusham, o leite, Manushampayaha, o leite da mulher, né, o leite humano, ele tem também uma série de características interessantes aqui. Então ele começa Vata, vocês conhecem já bem, Pita, vocês conhecem já bem, Asruk. O que é Asruk? Asruk é sinônimo de Rakta, Rakta Dhatu normalmente, tá? O Asruk, quando ele junta com o A, o K mais o A não fica Asruka, ele declina para G, e aí fica Sruga, que é o que está escrito aqui, Asruga, tá? Mas só para vocês entenderem, isso aí é tudo Sandhi. Então é tudo Sandhi. Mas quando eu divido, quando eu quebro o Sandhi no meio, eu tenho que declinar ele direito. Então eu sou meio que obrigado pela gramática do sânscrito de fazer o que eu acabei de fazer aí. Eu sei que pode gerar uma leve confusãozinha, mas tudo bem. Então Vata, o dosha Vata, Pita, o dosha Pita, Asruk, que é o Rakta Dhatu, muitas vezes correlacionado com o sangue. Não gosto dessas correlações, sangue, plasma e tal e tal. Alguns dados dá para correlacionar direitinho, tipo Asti, são os ossos mesmo, não tem muito o que falar, mas Rakta e Rasa são dados que eu teria cuidado na hora de botar sangue, plasma e tal, porque plasma e sangue são conceitos confusos, digamos assim. A gente estuda eles, o que é o plasma, o que é a, né, quando você bota uma centrífuga, divide o sangue lá e tal. Mas os ayurvédicos não faziam esse negócio. Então, eles falavam desses dois dados de um lugar um pouquinho diferente, tá? Vata, Pita, Asruk, Abhigata. Abhigata são uma série de problemas que acontecem porque você sofreu tipo um acidente, né? Então a gente poderia traduzir como doenças traumáticas. Então a gente está falando provavelmente de problemas de Vata, problemas de Pita, problemas de Rakta Dhatu, problemas que foram gerados por
impacto, né? Trauma. Não é trauma, para vocês que são médicos, vocês entendem o que eu quero dizer. Mas para você que não estudou medicina, de repente, às vezes vocês pensam que trauma tem a ver com aquela coisa, né? Na minha infância aconteceu um negócio, eu fiquei traumatizada. Mas quando a gente fala trauma, traumatologia, você está falando de você tomou uma porrada mesmo, tá? Eu acho que essa palavra confunde em português muitas vezes. Então, abhigata é isso, é quando você sofreu tipo um acidente, tá? Abhigata é Akshiroga, Jit. Então, Akshiroga. Akshiroga, a palavra Akshi significam os olhos. Roga são as doenças. Então, doenças de Vata, Pitta, Asruk e Abhigata, que provavelmente afetaram os olhos. Olha só, são doenças específicas dos olhos, que foram geradas por Vata acumulado nos olhos, Pita gravado nos olhos, Rakta Dhatu, né, de alguma maneira gerando uma doença nos olhos, e Abhigata, alguma doença de impacto nos olhos. Tomou uma dedada no olho, por exemplo, isso é uma Abhigata Akshiroga, e ele faz Akshiroga Jit. Esse Jit, de novo, é um sufixo que sugere que elimina alguma coisa, tá? Então, no caso do leite humano, ele é muito valorizado aqui no Ashtanga Hridayam para tratar doenças dos olhos especificamente. Como é que você trata doenças dos olhos com o leite humano? Você faz Tarpana, Ashtotana, Ashtotana Ihi e Nasya Ihi. Você faz 3 modalidades terapêuticas que a gente chama de Tarpana, Ashtotana e Nasya. Nasya é a administração do leite materno pelas narinas da pessoa, dentro de um procedimento muito específico, não é sair tacando, não é tipo netpot com leite materno, não é isso. É Nasyam com leite materno, é um procedimento específico, você tem pré, durante e pós, é um dos 5 karmas, né, inclusive o Nasyam. Você tem pré, durante e pós, não dá para sair só tacando leite materno no nariz das pessoas. Inclusive, peço para vocês não tacarem leite materno no nariz das pessoas, depois falar que aprendeu isso na série do Vida Veda nos Samitas com o Mateus, porque eu acho que isso mancha, né? Então a reputação do Vida Veda aí, você ter esse negócio de tacando leite materno no nariz dos outros seres humanos aí pelo planeta. Por favor, né? Controlem os impulsos de vocês. E Tarpana e Ashtotana são 2 terapias específicas de Netraroga para os olhos, que a gente vai ter um capítulo inteiro no Sutrasthana que vai falar de Tarpana e Ashtotana. Basicamente, são 2 maneiras específicas de você lavar os olhos com medicamento. Uma delas, você faz uma proteçãozinha para os olhos e deixa os olhos banhados, né? O olho fica submerso na substância, e aí a pessoa fica lá piscando, e aí fica com aquele troço um tempão ali, pode ficar meia hora com o troço ali, ou pode ficar 15 minutos com o troço ali. E a outra modalidade é simplesmente como vocês fazem colírio, sabe? Você dá umas pingadinhas ali, aí dá aquela lavada mais superficialzinha, beleza? Então o Tarpana, o primeiro, via de regra, é quando você deixa, né, o olho imerso na substância, e o Ashtotana é quando você, via de regra, você só dá uma lavadinha, tá? Isso tem especificidades muito interessantes que a gente vai abordar lá no capítulo específico de Tarpanasthotana, Vidhi Adhyayam, que chama, tá? Não tô lembrando de cabeça agora qual é o número dele, mas é por volta do capítulo 15, 16, é por ali. Aí depois tem o Sneha Sveda Vidhi, aí depois esse. De repente tá lá pelo 20, mas ele tá lá. Show de bola? E vamos para a reta final. Ai, que maravilha. Será que vai dar para fazer isso? Ou não? Não, não vai. Eu ainda tenho um elefante e já são 5h55. Não. Então, vamos parar por aqui. Pronto, paramos por aqui. E eu vou botar os slokas que vocês precisam transliterar na tela para a próxima aula. E aí a gente, na próxima aula, continua, tá? É isso aqui. Beleza, então na próxima leitura a gente faz isso aqui. No máximo, eu já vou puxar o Payobishandi, que esse sloka aqui também ele não é tão complexo. Eu acho que dá para a gente ir até esse sloka aqui, que é o 28. Eu vou botar eles na tela aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho para caber todo mundo junto.
que aí vocês conseguem passar para os outros coleguinhas da turma. Pô, não tá cabendo mesmo, né? Eu tô tentando a beça. Tem que fazer mais um pouquinho. Foi. Pronto. É isso aí que tá na tela aí agora. Eu não sei como é que eu faço para voltar aqui. Participants, não sei o que lá. Pegaram? Ó, 1 segundo de print screen aí, hein? Tá, rolou? Então eu vou parar o screen sharing aqui. Stop share. Maravilha, tô de volta. Show de bola. Alguém tem alguma dúvida? A gente tem 4 minutinhos para tirar dúvidas. Manda brasa, Lu. Então, a gente está aqui descrevendo os leites, mas os animais, eles têm comportamentos bem específicos, né? E eles vivem em locais muito específicos. E o ser humano é essa loucura altamente adaptável. Você tem o ser humano que vive, né, comendo baleia, como você sempre fala, e você tem o Sim. ser humano que vive no deserto. E aí, e esse leite? Como é que fica para esses tratamentos? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Pergunta de novo, Não Lu. muda, assim, as propriedades desse leite materno de acordo com... Absolutamente muda. Sem dúvida nenhuma. Então, sem dúvida nenhuma, dependendo da mãe, onde é que ela tá, o leite muda. Dependendo da cabra, da onde ela tá, o leite muda. Dependendo do elefante, da onde ele tá, vocês vão ver na semana que vem a gente vai falar de leite de elefanta. E depende do elefante, né? Então, assim, essas são características gerais, mas isso, a sua pergunta é muito boa e ela se aplica também à semana passada, né? Semana passada eu falei do leite da vaca. E o leite da vaca, ele muda dependendo de onde está a vaca. Quem é essa vaca? Ela come o quê, entendeu? Então, sim, sem dúvida nenhuma. Aqui ele está te dando premissas gerais que você tem que usar para olhar o animal em particular que você está vendo. Por isso que eu implico tanto com Kshira ser igual a leite, hoje em dia. Quando você compra o leite ninho, aquele leite em pó, cadê o bicho? Você não tem a menor ideia de que bicho que era, cadê, onde é que ele estava e tal e tal. Se você faz... Vou botar todo mundo na tela, porque tem 31 participantes. Ai, que bonitinho! Eu adoro muito esse negócio. E aí, quando você pega um monte de bicho e aí você dá antibiótico preemptivo para o bicho não pegar nenhuma doença, porque se ele pegar doença, ele azeda o leite. Você dá antibiótico porque o antibiótico retém líquido e o bicho é vendido por um preço mais legal porque ele está mais inchado. Você pega um monte de vaca diferente, bota aqueles negocinhos, aqueles pumpzinhos para sugar e sai um monte de muco e sangue porque aquilo machuca a teta da vaca. Esses negócios, essas coisas todas, o muco que sai no leite da vaca, o tratamento dos animais, a ração da vaca, a vaca é um animal ruminante. Vocês não vão ver isso aqui ainda agora no Ashtanga, porque isso está mais em outros nigantos, mas eles falam, os animais, eles têm que comer a comida do animal. Então a vaca é ruminante, o ruminante tem que comer grama. Ruminante não tem que comer milho, soja e pena de galinha, entendeu? Que é ração de animal por aí. Quando você pega um ruminante e você dá milho e soja para o ruminante não digere trigo e soja. Então o que você faz com a vaca quando ela come trigo e soja? Você gera uma hiperproliferação de E. coli, por exemplo, no trato intestinal da vaca. E aí você tem chegar num ponto que o produtor ele tem que abrir um buraco na lateral da vaca, ele bota uma tampa na lateral do corpinho da vaca, ele abre a tampa, eles enfiam a mão e tiram um monte de E. coli, assim, e joga a E. coli no lixo e tapa de novo. Então tem que ter uma manutenção do trato digestivo da vaca quando você alimenta a vaca com ração. A vaca não é um animal que come ração. A galinha, por exemplo, ela é um animal que ele é ciscador, de acordo com os samhitas, de acordo com a natureza. O samhita não inventou que a vaca é ruminante, ele olhou e falou, a vaca é ruminante. O que a galinha é? A galinha cisca. Pega a galinha que ela, em vez dela ciscar, o que é ciscar? O bicho ele fica catando ali o chão, ele acha uns negocinhos e bica. Essa é a maneira que ele come. Aí você pega uma galinha e dá um monte de ração para a galinha. É outra galinha. De acordo com os samhitas, se você parar para olhar, o animal que não consome o alimento típico dele, ele é um animal impróprio para consumo humano. Ele não só é impróprio para consumo humano, como todos os produtos dele vão ser impróprios para o consumo humano. Você pega uma vaca, você dá uma ração para ela de soja milho, você bota o leite delas todas juntas. Não tem como aquilo ali ser kshira. Tá tudo contrário ao que os samhitas dizem que tem que ser, entendeu?
Então, é óbvio, Lu, sua pergunta é muito boa. O bicho muda de acordo com o ambiente dele e tal, muda de acordo com o tratamento dele, muda de acordo com a ração, muda. O bicho não tem que comer ração. Então, assim, você botou ração, tratou o bicho com antibiótico, um monte de coisa, esquece, já não é isso aqui. Não tem nada a ver com o que a gente está lendo aqui agora. Eu não vou... Fala. Desculpa, mas o ser humano, ele pode ter vários tipos de alimentação que são próprias, mas que são completamente distintas. É nesse sentido que era a minha pergunta. E é perfeito. E nesse sentido, você vê, por exemplo, quando ele falou aqui da cabra, por que a cabra come muito picante e amargo, o leite dela fica mais leve? Você pode pegar esse raciocínio, não está escrito, mas pode pegar esse raciocínio e pensar, calma aí, uma mulher que come muito picante? Uma mulher come muito picante, a outra mulher come pouco picante. Isso afeta o leite dela? Duas mulheres que estão lactando? Sem dúvida nenhuma, afeta o leite dela. Pega uma mulher que come muito picante e dá de bebê o leite para o bebê e você vê a reação do bebê. A gente vê isso na hora. O Ayurveda, via de regra, quando a gente faz pediatria no Ayurveda, muitas vezes eu trato o bebê pela mãe. Eu uso a mãe como fábrica de remédio para o bebê. Olha que louco. Pode parecer meio esquisito, mas é isso. Eu dou o remédio para a mãe digere, transforma aquele troço em leite e transmite o remédio para o bebê pelo leite. Porque eu sei que passou pelo corpo da mãe e a mãe fez todas as proteções que precisa fazer para chegar no corpo do bebê já num ponto que ele pode ser consumido. Em vez de dar o remédio na boca do bebê, eu dou para a mãe e o bebê bebe o leite da mãe. Muitos bebês, olha, o meu paciente mais jovem que eu já tratei na minha carreira inteira, sem contar a rotação de obstetrícia na faculdade, na clínica mesmo, privado, era um bebezinho de 15 dias. E minha paciente mais velha devia ter uns 89 anos, que era uma senhora fenomenal, inclusive, cheia de energia. Tipo, Matheus, eu vim aqui, não preciso de ajuda não, eu tô tudo bem, não tenho nenhuma doença, só quero viver até os 120. Eu amo esses pacientes que chegam com, não tenho problema não, mas só quero viver até os 120 e me falaram que a Ayurveda é a boa. Falei, cara, acho que era Dona Vera, vamos que vamos até os 120 então. Dona Vera, um parêntese que não tem nada a ver com o Sloka de hoje, mas Dona Vera ainda me falou, e aí, dona, como é que tá tudo? Não, tô bem, tô recém-divorciada. Como assim recém-divorciada? O que houve? Ah, Matheus, meu marido tá um velho. Eu queria ficar o dia inteiro no sofá, vendo televisão. Eu quero viajar, eu quero passear, eu quero ir com as minhas amigas para não sei onde. E ele não quer fazer nada, ele já desistiu da vida. Então eu me divorciei dele. Se divorciou aos 88 anos de idade e falou, e estava toda feliz. Agora eu tô morando num apartamento sozinha, não preciso de ninguém me ajudar, não preciso contratar ninguém para limpar o meu apartamento. Eu limpo tudo, lavo tudo, faço tudo. Tava toda feliz, toda serelepe, entrando no Tinder, se deixar, sabe? Tipo, pessoas saindo no date, indo para dates, por aí. Maravilhosa demais. E o bebê, né, o ser humano mais jovem que eu já tratei, era um bebezinho de 15 dias, e a mãe chegou para mim com a reclamação seguinte, falou, ela não dormiu, a bebê não dormiu desde que ela nasceu. Desde que ela nasceu, ela ainda não conseguiu dormir direito, ela tá com uma indigestão, sempre que ela toma o meu leite, ela fica mal, ela chora pra caramba, a gente acha que o leite não tá fazendo bem pra ela, aí é óbvio que ela começou a dar fórmula pro bebê, aí o bebê não digere bem aquele negócio também e tal e tal. Qual é o tratamento básico, por exemplo, que eu dei pra ela? Eu mudei a dieta da mãe inteira. Ela estava esperando que eu fosse botar alguma coisa na boca da criança. Eu falei, não, vamos mudar a dieta da mãe inteira. Você muda a dieta da mãe, mais de um caso eu já vi, 3, 4 dias depois a criança está ótima. É muito louco, porque muda a qualidade do leite de acordo com a dieta da mãe. Onde a mãe mora, mãe faz muita atividade física, por exemplo. É contraindicado? Não, mas vai ter uma tendênciazinha a dar uma gravadinha no vata. Se o vata é um problema para a mãe, pode ser que o vata exploda. Então, assim, é óbvio, o leite da fêmea, independente da espécie animal que a fêmea deriva, ele sofre influências diretas do ambiente que a mulher tá, da dieta que ela consome e assim por diante. Fale, Anesa. Tu tá vendo o que eu queria falar, né? Eu tava pensando, né, que é muito interessante porque assim que a mãe pare, né, ela desenvolve um desequilíbrio em vata, naturalmente, né, por tudo que ela passou, o parto, né? E o bebê ele precisa dessa nutrição de kapha. Então, se a mãe está bem, o bebê vai estar bem, né? Se o bebê não está bem, realmente a mãe não deve estar, porque
o bebê não está sendo nutrido da maneira e a mãe também não está sendo nutrida da maneira como deveria. Eu achei muito legal, super interessante, né? O desequilíbrio da mãe, o fato dela precisar se cuidar, vai acarretar diretamente no cuidado do bebê, né? Totalmente. 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 Muito massa. Obrigado. Então, com certeza, a mulher passa pelo parto e o que acontece? O Vata todo agravou. O que a gente recomenda no pós-parto? Vai correr uma meia maratona? Não. Repouso, descansa, oleação, comidas confortáveis, ninguém visita. Vocês que são minhas alunas e meus alunos, pelo amor de Deus, não visitem uma pessoa que acabou de ter bebê. Ninguém quer ser visitado 2 semanas depois de acabar de ter bebê. A gente tem uma loucura de achar que tenho que visitar, porque minha amiga não visita. A pessoa acabou de ter bebê, ela tem que descansar, ela não tem que fazer sala para as pessoas, entendeu? Eu acho uma loucura quando as pessoas acham que tem uma obrigação social de visitar a mulher. Deixar a mulher quieta, descansando, cuidando da cria, fazendo as oxitocinazinhas lá maravilhosas e tal, entendeu? Isso é o melhor. Fala, Lu. Então, eu fiquei com uma dúvida Manda quando a gente estava falando sobre o leite de cabra e o leite de camelo, né? Mais o de cabra. Então tá, ele é lago e ele é leve. Então você falou que pode agravar vata. Só que quando a gente está tratando uma pessoa, um paciente, né, um rogue que ele tenha Manda Agni ou Tikshna Agni, quer dizer, Vishma Agni, que tem uma digestão que é complicada. Goat milk, né, de cabra, não seria um bom leite nesse caso, porque a digestão não poderia digerir um leite mais pesado? Você está partindo de um princípio muito doido aí, que precisa dar algum leite para esse paciente? Não. Não. Então, quais são as características do leite de cabra? Fala para mim aí, a gente acabou de ver. Que ele é leve, né, que é lago. Uhum. Ele não era sal, é pungent, né, que é picante e amargo, é bitter. Então, quer dizer, tanto o picante quanto o amargo não são legais, quer dizer, nenhum deles são bons para vata, né? É tudo totalmente não pacifica. Então responde sua própria pergunta. Tá. Não, tá bom, que é engraçado, eu sempre tive por alguma razão, que o goat, né, era sempre mais leve, mais fácil para vata digerir. Da onde saiu esse conhecimento? Agora... Tá bom, obrigado. Nada. Com certeza não saiu do Ashtanga Hridayam. Mas é isso. Por isso que... Você entende por que eu falo Vida, Veda e Ayurveda de acordo com os Samhitas e Nigantas? Porque aí não tem esse tititi. As pessoas... A gente, daqui a algumas aulas, a gente vai chegar no mel. E aí vai ser o tititi do mel. Sim. Porque as pessoas criam tititi, mas não tem tititi, tá escrito. É tipo, óbvio. E é o Ashtanga, que é tipo o livro mais bobo do mundo, não é nem o Charaka. Quando a gente chegar no Charaka, daqui a 20 anos mais ou menos, a gente vai chegar no Charaka. Quando a gente vai chegando no Charaka, galera que ainda estiver aqui, vai ter uma galera aqui. O Ricardo Barreto ainda vai estar aqui, não tenho dúvida. Lu vai estar aqui, Samuel Lamarck vai estar aqui, não tenho dúvida. Cris Dantas vai estar fluente em sânscrito quando chegar lá, entendeu? Manu Hayashi vai continuar me mandando mensagem, porra, Matheus, foi sábado, não pude participar, mas vai estar aqui, que eu sei, entendeu? Mas assim, daqui a 20 anos, vamos estar no Charaka e vocês vão ver, o buraco é muito mais embaixo do que o buraco do Ashtanga. O Ashtanga é suave na nave. Mais alguma dúvida para a gente encerrar? Adorei, gente. Eu adoro vocês participando. É isso mesmo. Eu acho que a gente tem que estar tudo num círculo. Daqui a pouco vai estar todo mundo com óculos de realidade virtual e aí a gente vai achar que está um do lado do outro e tal e tal. Vai ser maravilhoso. Não... Sibeli. Matheus, tudo bem? Então, assim, a gente sabe que as características podem variar de acordo com o ambiente, com a alimentação da mulher, né? Mas quais seriam as características gerais do leite? Como a gente viu nos outros, eu diria, por exemplo, como ele pode cuidar do vata e o pita, ele seria guru, ele seria pesado. Isso é uma coisa que eu poderia concluir, por exemplo, pelo que a gente viu nesse sloka? Cara, você poderia, mas eu não sei para que serve, entendeu? Porque o leite da mulher, ele o que eles fazem aqui, né, no capítulo 5? E lá para frente, quando a gente estiver no Chikitsastana, daqui a muitos anos, vocês vão ver que ele tem umas indicações específicas. Nessa doença aqui, você pode fazer um preparo de leite humano desse jeito, daquele jeito. No capítulo 5, ele fez a estrutura geral de todos os leites. Então, pra você ter uma ideia, de forma geral, leites são assim, assado, tá? E aí aqui, ele tá te dando alguns usos corriqueiros dos leites. Porque lembra, é o guru conversando com o discípulo, que o discípulo tá ajudando o guru na clínica.
Então, esses usos que ele preconiza aqui, ele está falando só de uso do leite humano para netraroga, para doença dos olhos. O resto, todas das doenças, ele nem vai tocar aqui. Então, a única coisa que você pode fazer com o conhecimento que você tem até agora com o leite humano, em termos de terapia, é tratamento dos olhos. Mais nada. Ele ainda não chegou lá, entendeu? Beleza. Então você pode sim pensar, se ela é boa para vata e pita, eu posso pensar que ele talvez seja guru. Pode. Você pode pensar que, de forma geral, ele dá uma apaziguada no vata e no pita. Então você não sabe exatamente quais são os gunas, porque ele não deixa claro, mas é porque não é tão relevante, porque ele não tá te falando para você sair usando o leite materno para um monte de coisa. Beleza. E você Obrigada. também, de nada, e você também não pode, nenhuma de vocês, na verdade, pode, usar isso aqui para, por exemplo, meu filho, meu bebê, ele tá com o vata gravado. Então eu li lá que era o vata não sei o que lá, então eu vou dar mais leite para ele. E o contrário, meu filho tá com o kapha gravado, e eu vi lá que o leite materno tem características, então melhor nem dar o leite, nem vou dar o leite pro filho, que não é assim que funciona. Se você tem um filho e você está lactando, você tem que dar o teu leite para o filho. Você vai tratar o seu corpo, a tua dieta, mas você não vai usar as características do leite para, para fazer nenhum outro tipo de terapia. Essa que é a real. A gente vai ver isso muito mais para frente, né? Quando a gente estiver falando de doenças pediátricas e tal, algum dia, né, no Mateus do Futuro. Mas vale para esses usos também nas terapias dos olhos? Tô te vendo. Vale para esses usos para as terapias dos olhos também? Vale. Por exemplo, uma pessoa que come muito picante, aí a mãe que come picante, esse leite vai ser próprio para fazer essas terapias, entendeu? Mais ou menos. Eu entendi, mas é porque você está tentando pegar um negócio que é complexo e simplificando ele ao extremo para dizer assim. Aí a próxima pergunta que você faz é assim: se eu falar sim, aí você fala quanto picante? Aí eu falo 10 gramas de não sei o que lá. Mas e pimenta do reino? Aí a gente fica aqui para sempre. Porque a discussão do pormenor, ela sempre vai ser infinita, Lu. Ela sempre vai ser infinita. Do tipo, o que é picante para um que não é para o outro? O que agrava, nananã, entendeu? Isso aqui é o capítulo 5. E é óbvio que é natural, vocês já querem, né? Que todo mundo quer, vamos fazer a Ayurveda aqui, galera. Abre uma clínica geral junto, trabalhando na clínica e tal. Mas não é assim, né? Estamos no capítulo 5. Ele está dando preceitos gerais para você começar a pensar sobre as características dos leites. Não vai me botar leite humano no olho de ninguém, pelo amor de Deus. Vocês estão proibidos de fazer isso. Ninguém vai botar. Se o Ricardo Barreto botar, eu dou unfriend nele no Facebook. Não dá, não pode, entendeu? Nesse momento não rola. Inclusive, olha que maravilha. Falei do Ricardo Barreto, agora eu vou te botar na berlinda, Ricardo Barreto. Ricardo Barreto começou a atender. Então, se vocês quiserem marcar uma consulta com o Ricardo Barreto, eu assino embaixo. Então, Ricardo, depois tem que passar no grupo da galera o link. Porque assim, a minha agenda tá lotada acho que até dezembro, sei lá. E aí as pessoas perguntam, quem você indica, não sei o que lá. Então pronto, vocês estão no YouTube aí, eu indico o Ricardo Barreto. Na dúvida, não quer esperar para atender comigo, não sei, outro dia, o Ricardo é da galera, todo mundo conhece o Ricardo tá aqui comigo desde o dia -1. O Ricardo que mandou uma mensagem, não vai começar o Vida Veda, não, chama logo de Vida Veda e tal e tal. E aí, desde o primeiro vídeo, o Ricardo estava aí. Então agora, eu tô azucrinando o Ricardo há 2 anos para ele começar a atender. E aí, Ricardo me mandou uma mensagem essa semana dizendo assim, vou começar a atender. Aí eu falei, ai meu Deus, graças a Deus, estou precisando de gente para atender, tem muitos seres humanos no planeta. Então, fica aí a recomendação oficial aqui para os nerds ayurvédicos. Ricardo Barreto está atendendo. Marquem com o Ricardo se vocês tiverem algum problema e quiser. Ou se quiser recomendar alguém para alguém, não quiser esperar um monte de meses para atender comigo. Ou se quiser atender com uma pessoa que é muito mais careca do que eu e mora no Canadá e que é gente boa pra caceta e fala português. E então, marca com o Ricardo. Tamo junto. Pronto, Ricardo. Depois eu vou divulgar no Instagram também. Eu quero ver a tua agenda, você aguentar essa agenda aí. Galera, é isso, tá bom para hoje. Semana que vem tem mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, anota e podem trazer. Eu tô amando essa parada do Zoom, tá bom demais isso. Eu amo ver a carinha de vocês e tirar dúvida com pessoas perguntando e tal e tal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo terminar o... eu consigo. Maravilha. Eu vou fazer um teste aqui de terminar o YouTube antes de terminar com vocês. Mas beleza. Obrigado pela presença de todo mundo e até semana que vem.
Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutan asheshan Utsukya mohar atidanjaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai Bhishajam sadhu vritanam bhadramagamashaalinam Abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam